Boa tarde, alunos. Vamos para mais uma tarefa. Antes de começar a tarefa, vamos primeiro olhar primeiro essa tabela aqui que a gente vamos estudar hoje. São os pronomes pessoais. Ou seja, os pronomes pessoais do caso reto já estudamos. Da primeira pessoa é o eu, da segunda pessoa é o tu, terceira pessoa é o ele ou ela, do singular, certo? Primeira, segunda, terceira, do singular. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Hoje, nossa tarefa vai cair os pronomes oblíquos. Lembrando que aqui é a base dos pronomes pessoais. Os pronomes oblíquos a gente já se divide em átonos, certo? Mais para frente a gente vai aprender sobre isso. Hoje vamos estudar os pronomes oblíquos. No singular, na primeira pessoa, o reto é eu. E em primeira pessoa, me, mim, comigo. Na segunda pessoa, o reto é tu. E o oblíquo é ti, ti, contigo. Terceira pessoa, do singular. O reto é ele ou ela. O oblíquo, na terceira pessoa do singular, é si, consigo, o, a, lhe. Lembrando que o e um a são vogais, porém, ele pode vir na frase com um valor de pronome. As frases, a gente vai aprender isso mais para frente. É isso, pessoal? Vamos lá. Plural. A primeira pessoa do singular, ou melhor, do plural, nós é reto, nos, conosco, é um pronome oblíquo na primeira pessoa do plural, pronome oblíquo, não é isso? Na segunda pessoa do plural, vós é reto, oblíquo é vos, convosco. E terceira pessoa do plural, no pronomes pessoais, eles ou elas, é um pronome reto. Se for um pronome oblíquo, si, sim, consigo, os, as, lhes. Então, pessoal, vamos chamar a atenção aí para algumas particularidades. Ou seja, o o e o a, eles, e muitas vezes na frase, ele tem um valor de pronome. Pode ser artigo também, porém, nesse caso, são pronomes pessoais, dependendo como ele é usado na frase. Vamos para a nossa tarefa. Exercício 3 de língua portuguesa. Está aqui a nossa data de hoje. Nível 3. Pessoal, tarefa nível 3 do nosso projeto, ele é um pouco mais difícil. Vocês vão ler, o nosso título de hoje é O Crescimento Populacional do Mundo. Então vocês vão ler isso aqui. Já só lê o texto abaixo e responda as questões de 1 a 10. Então vocês vão ler esse texto com o título O Crescimento Populacional do Mundo. Lembrando que nós estamos já no nível 3. Vocês vão ler e vamos para as questões. Questão 1. O fenômeno do crescimento populacional é considerado, ou melhor, o fenômeno do crescimento populacional é consequência do... Existe uma consequência que vocês irão marcar aqui. Está tudo no texto. Questão 2. Em 1960, a população mundial atingiu a marca de... Também está aqui. Vocês irão marcar. Próxima página. Vamos para a questão 3. Questão 3. O crescimento vegetativo positivo é consequência... Existe uma alternativa aqui que está correta. Certo, pessoal? Vocês irão marcar. Daqui a pouquinho eu vou ler o texto, porque tem algumas palavras que vocês não estão entendendo. Vamos lá. Questão 4. Atualmente a taxa de crescimento populacional também está no texto. Questão 5. Na frase, esse fenômeno
esse fenômeno é consequência. As palavras em destaque são respectivamente. Então, pessoal, é uma ordem, respectivamente, fenômeno e consequência. Então, são respectivamente o que, pessoal? Oxítono e paroxítono? Veja que as opções estão falando sobre sílabas tônicas. Então, vamos saber se fenômeno é um oxítono. Se for oxítono, que tem que ser mais forte é a última sílaba. Aqui tem um acento aqui, pessoal. Última, penúltima, antepenúltima. Então, aqui já não é um oxítono, né, pessoal? Consequência, será que é uma proparoxítono? Ou letra B, paroxítono e proparoxítono? Letra C, proparoxítono e paroxítono? E letra D, paroxítono e proparoxítono. Veja só. Vocês irão separar essas duas palavrinhas. Irão dizer se é oxítono, paroxítono, proparoxítono. Questão 6. As duas palavras em destaque no texto são... Vamos voltar para o texto. Agora vamos ler o texto, né, pessoal? As duas palavras em destaque no texto são isso aqui. Saneamento e ambiental. Então, essas duas palavras são o quê? Ela existe em conto vocálico. Será que elas são hiato, ditongo, tritongo? Então, ditongo crescente ou decrescente? Então, pessoal, vocês vão ter que ver aí. Vamos ler o texto, né, pessoal? Algumas palavrinhas aqui vocês não entendem. O crescimento populacional no mundo. O crescimento populacional no mundo é caracterizado como um aumento do número de habitantes no planeta. Esse fenômeno é consequência do crescimento vegetativo. Olha, pessoal, tem questão que fala sobre isso. Obtido através do saldo entre as taxas de natalidade. Pessoal, quem não sabe o que é taxa de natalidade são nascimentos, taxas de nascimento de pessoas. Está aqui, nascimento, e a taxa de mortalidade, mortos. Então, taxa de natalidade é nascimentos, taxa de mortalidade são mortes. Quando a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade, temos um crescimento vegetativo positivo. E aí, pessoal, tem questões falando sobre isso aí, cuidado. Somente no final do século XVII, aqui, século XVII, e início do século XVIII, o crescimento populacional no mundo se intensificou, visto que antes desse período a expectativa de vida era muito baixa, fato que elevava as taxas de mortalidade, ou seja, morriam muitas pessoas. Em 1930, a Terra era habitada por cerca de 2 bilhões de pessoas. Em 1960, esse número atingiu a marca de 3 bilhões. E aí, pessoal, também tem questões falando sobre isso aí. Com média de crescimento populacional de 2% ao ano. Durante a década de 80, a população mundial ultrapassou a marca de 5 bilhões de pessoas. Atualmente, a taxa de crescimento populacional mundial é inferior a... Também tem questões falando sobre isso. Continuando. Ou melhor, está em constante declínio, ou seja, volta aqui. Atualmente a taxa de crescimento populacional no mundo, população mundial é inferior a 1,2%. Também tem questão falando sobre isso, ao ano. E está em constante declínio. Porém, a expectativa de vida é aí, pessoal. Cuidado nisso aqui que vai ter questão falando sobre esse parte aqui, ó. Porém, a expectativa de vida. É uma questão sobre vírgula, que vocês vão ter que imaginar onde está a vírgula aqui. Porém, a expectativa de vida está em ascensão, em virtude dos avanços da medicina. Ou seja, como a medicina melhorou, as pessoas vivem mais. Saneamento ambiental, olha lá, está aqui essas duas palavras em destaque. Maiores preocupações com a saúde, entre outros fatores. Sendo assim, o número de habitantes no mundo continua aumentando. Então, pessoal, está aí, leia o texto. Aquela questão fala sobre essas duas palavrinhas aqui, ó, sobre encontros vocálicos. Vocês irão separar essas
duas palavras aqui irão dizer se ela é hiato, ditongo crescente ou decrescente, ou tritongo. Então, onde está o encontro vocálico aqui? O E e o A. Onde está o encontro vocálico aqui? O I e o E. Vocês irão separar as sílabas. Se elas ficarem em sílabas diferentes, é hiato. Se elas ficarem em sílabas juntas, é ditongo, crescente ou decrescente. Certo? Vamos lá. Tá aqui, questão 6. Vamos para a questão 7. Questão 7. No trecho, a Terra era habitada por cerca de 2 bilhões de pessoas. As palavras sublinhadas são, respectivamente, de novo, uma ordem. Primeiro você tem que olhar essa e depois aqui. Essa é a primeira, essa é a segunda. E fala sobre substantivo próprio e comuns. A Terra, está falando do nosso planeta Terra, é um substantivo. E pessoas, está falando de pessoas. Pessoas são inúmeras pessoas, muitas pessoas. E pode ter diversos nomes. Então é um substantivo. E Terra só existe um, né? Nosso planeta Terra. Lembrando, quando vem Terra com T maiúsculo, é o nosso planeta Terra. Quando vem Terra com T minúsculo, é o nosso solo, né? Mas aqui é Terra com T maiúsculo, planeta Terra, só existe um. Então é um substantivo que... Vamos lá. Próxima página. De 1 a 10 é sobre... referente ao texto que a gente leu. Leia a frase. Durante a década de 80... Vou ampliar aqui para vocês. Durante a década de 80... Ou melhor, durante a década de 1980, o numeral em destaque na frase é esse numeral aqui, ó. É cardinal, coletivo, multiplicativo ou ordinal. Então já expliquei essa aula para vocês, muito fácil. Questão 9. O trecho sublinhado está faltando o uso da vírgula. Assinala a opção que corrige esse trecho. Então aquele textinho que eu falei lá no texto, ó. Está sublinhado lá no texto. Lá está faltando vírgula. E aqui vocês irão procurar a frase que representa a forma correta. Então vamos lá. Vou ler para vocês. Ou seja, a frase com vírgula, ela traz uma harmonia entre as partes. Letra A. Porém, a expectativa de vida. Será que é essa? Letra B. Porém, a expectativa de vida. Letra C. Porém, a expectativa de vida não ficou boa, né? Letra D. Porém, a expectativa de vida. Então, pessoal, vamos lá saber qual é a melhorzinha aí que ficou com mais harmonia, né? Então, vocês irão observar isso depois da aula que a gente vai ter daqui a pouco. Questão 10. O verbo destacado na frase, essa frase aqui, ó, e também é tirado do texto, está com o tempo, está, né, em que tempo verbal, no modo indicado. Então o verbo destacado é esse aqui, continua, será que está no presente, pretérito imperfeito, imperfeito, futuro do presente. Então a letra C, pessoal, a gente vai estudar ainda, né, pretérito imperfeito a gente não estudou, então pode ser letra A, B ou D, né? Próxima página e última. Observa a charge abaixo, essa charge aqui, e responda as questões 11, 12 e 13. Vamos lá ler essa charge. Você é um político safado? Safado é você que votou em mim. Olha aqui a charge. Então vamos lá. Questão 11. Identifique o adjetivo na charge. Será que é o votou, político, safado ou você? Então, adjetivo é aquela palavra que dá qualidade, né, pessoal? Então, está muito fácil de descobrir. Questão 12. Assinale o único pronome pessoal oblíquo na charge. Então, mandei vocês estudarem a tabelinha, fazer a tabelinha, expliquei no começo daqui da aula qual desses daqui é o pronome oblíquo.
Questão 13 e última. Que tipo de frase é usado no diálogo entre os personagens da charge? Então, pessoal, se for declarativa, os personagens da charge estão afirmando alguma coisa. Se for optativa, os personagens da charge estão dando opções. Se for imperativa, os personagens da charge estão mandando de uma forma direta fazer alguma coisa, dando uma ordem. Se for interrogativa, os personagens da charge estão fazendo uma pergunta. Então tá fácil de você descobrir. Pessoal, boa sorte para todos.